O nome de Felipe Drugovich voltou a ganhar força no mercado da Fórmula 1, e agora em meio a um dos movimentos mais aguardados do automobilismo mundial, a entrada da Cadillac no grid em 2026. A chegada da equipe americana, em parceria com a Andretti, abre novas perspectivas para pilotos que buscam espaço, e Drugovich surge como uma das peças centrais dessa especulação. Campeão da Fórmula 2 em 2022 e piloto de testes da Aston Martin desde então, o brasileiro ainda não conseguiu a tão sonhada vaga como titular. Mas a chance pode finalmente aparecer, e talvez com o peso histórico de ser parte de um projeto inédito e ambicioso que pretende levar os Estados Unidos a um novo patamar dentro da categoria. A Cadillac já deixou claro que deseja uma dupla equilibrada, um piloto experiente, capaz de trazer bagagem técnica e confiabilidade, e outro mais jovem, que simbolize frescor e futuro. Dentro desse cenário, Drugovich aparece como um dos nomes mais fortes para ocupar a vaga do jovem talento. Sua carreira sólida nas categorias de base, a conquista do título da Fórmula 2 e sua experiência recente em competições de endurance com a própria Cadillac reforçam esse elo natural. Ele conhece a estrutura, já vestiu o macacão da marca em provas como as 24 horas de Le Mans e Daytona, e mostrou versatilidade ao adaptar-se ao estilo completamente diferente dos protótipos de resistência. Esse histórico pesa, porque não se trata de um desconhecido, mas de alguém que já gerou confiança dentro da organização. Ainda assim, o caminho não é simples. A Cadillac tem uma lista extensa de opções e mantém conversas com nomes mais consolidados do grid, como Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Ambos trazem não apenas experiência, mas também o apelo de já terem passado por grandes equipes e acumulado anos de corridas na Fórmula 1. A tendência inicial do time é escolher um veterano para liderar o projeto, e é nesse ponto que a disputa se intensifica. Se um dos assentos parece encaminhado para um nome experiente, o outro se torna grande incógnita. E é justamente aí que Drugovich pode se beneficiar, porque a vaga de jovem promissor precisa ser ocupada por alguém confiável, rápido e que saiba conviver com a pressão de desenvolver um carro novo do zero. O brasileiro já admitiu publicamente que houve contatos iniciais com a Cadillac, embora tenha feito questão de relativizar qualquer rumor mais avançado. Em abril, ele revelou em entrevista que conversou com a equipe, mas em julho, em fala ao Motorsport, preferiu esfriar as expectativas e dizer que ainda não havia nada formal. Essa contradição mostra, por um lado, a cautela natural de quem não quer se comprometer em negociações abertas, e por outro, evidencia o quanto o mercado de pilotos para 2026 ainda está em construção. É natural que os bastidores funcionem em silêncio, porque as decisões só devem ser anunciadas no fim de 2025, quando a temporada já estiver se encaminhando para o desfecho. Apesar da ausência de confirmações, Drugovich conta com apoios importantes. Dentro da Aston Martin, onde exerce o papel de reserva e piloto de testes, ele tem o respaldo de Fernando Alonso, que não poupou elogios à sua consistência nos simuladores e em treinos privados. Alonso chegou a destacar que o brasileiro sempre entregou dados sólidos para a equipe, ajudando diretamente no desenvolvimento do carro. Esse tipo de endosso vindo de uma lenda da Fórmula 1 tem peso, principalmente em uma fase em que equipes novatas buscam credibilidade e precisam escolher pilotos que transmitam segurança. Do outro lado, a concorrência não é nada simples. Yuki Tsunoda aparece como um dos rivais diretos de Drugovich nessa corrida por um assento. A incerteza sobre seu futuro na Red Bull abre espaço para que o japonês se torne candidato natural à Cadillac. Embora não tenha mais o suporte direto da Honda, seu nome continua forte no mercado e ainda atrai atenção. Outro concorrente é Mick Schumacher, que mantém viva a tradição do sobrenome e já esteve em reuniões com representantes da Cadillac, segundo a imprensa internacional. Seu apelo de marketing e a experiência na Fórmula 1 jogam a seu favor. A lista se completa com veteranos como Bottas e Pérez, ambos cotados para liderar o time no papel de pilotos experientes. O que coloca Drugovich em posição especial é justamente a sua conexão com a Cadillac. Ao contrário de Schumacher ou Tsunoda, ele já fez parte da estrutura da marca em provas de longa duração. Esse vínculo é um trunfo, porque mostra que existe uma relação construída ao longo do tempo, não apenas interesse recente. Além disso, o brasileiro é visto como um perfil técnico, alguém que trabalha bem nos bastidores, característica que se torna ainda mais valiosa em uma equipe que começará do zero na Fórmula 1. Não se trata apenas de acelerar na pista, mas de saber dar feedback preciso, alinhar com engenheiros, suportar os altos e baixos de um projeto nascente e contribuir para construir as bases de um futuro competitivo. O problema para Drugovich está no tempo. Desde que conquistou o título da Fórmula 2, em 2022, ele não conseguiu uma oportunidade real como titular. Ficou no limbo dos terceiros pilotos, acumulando experiência, mas sem poder mostrar seu talento sob os holofotes. E a Fórmula 1 é impiedosa. Quanto mais tempo um piloto fica fora do grid, menor a lembrança que deixa na cabeça dos chefes de equipe. Embora ainda jovem, o brasileiro sabe que precisa agarrar uma oportunidade em 2026, porque talvez não exista outra depois. A entrada da Cadillac pode ser a sua porta de entrada definitiva, mas também pode ser a última chance de transformar promessa em realidade. O cenário também é político. A Fórmula 1 se prepara para uma revolução regulatória em 2026, e isso influencia diretamente nas escolhas de pilotos.
As equipes não buscam apenas nomes rápidos, mas parceiros estratégicos que ajudem a desenvolver carros completamente novos, em meio a motores mais sustentáveis e chassis repensados. Nesse sentido, a Cadillac quer mostrar que é competitiva desde o início, e isso pressiona pela contratação de pilotos que transmitam confiança ao mercado. É por isso que Pérez e Bottas são vistos como prioridades, pois trazem legitimidade imediata ao projeto. Mas isso não significa que Drogovic esteja descartado. Ao contrário, ele aparece como uma das peças mais lógicas para completar o quebra-cabeça, justamente porque oferece juventude aliada à maturidade e experiência técnica. Há ainda um componente simbólico. O Brasil vive um jejum de pilotos titulares desde a saída de Felipe Massa e a breve passagem de Pietro Fittipaldi como substituto. Drogovic carrega a expectativa de ser o próximo representante fixo do país na Fórmula 1. Isso adiciona peso político às negociações, porque a presença de um brasileiro no grid é atraente para patrocinadores, para a audiência e para a própria Liberty Media, que vê no mercado brasileiro um dos mais lucrativos do esporte. Uma eventual entrada de Drogovic pela Cadillac poderia reacender esse elo histórico entre o Brasil e a Fórmula 1, algo que também joga a seu favor. O que podemos afirmar, neste momento, é que Felipe Drogovic não é o favorito absoluto, mas também não está distante da disputa. Ele ocupa um espaço intermediário, com chances reais de ser escolhido, mas dependente de decisões estratégicas da Cadillac. Se a equipe optar por uma dupla com dois veteranos, como Pérez e Bottas, as portas se fecham. Se decidir por uma mescla de experiência e juventude, o brasileiro ganha protagonismo. O próximo ano será de negociações intensas e de apresentações discretas nos bastidores, em que cada detalhe, cada apoio e cada performance em treinos privados pode pesar na balança. Para Drogovic, a situação é de espera, mas também de esperança. Ele sabe que está em um momento crucial da carreira, e que a Cadillac representa a melhor oportunidade de finalmente estrear na Fórmula 1. O time americano, por sua vez, busca montar um elenco que combine credibilidade e futuro, e nesse aspecto, o brasileiro tem argumentos fortes para ser escolhido. O destino ainda não está escrito, mas uma coisa é certa: as próximas decisões da Cadillac podem determinar se Felipe Drogovic realizará ou não o sonho de levar seu nome para o grid da categoria mais prestigiada do automobilismo mundial.